Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou o professor Ranieri Braga dos Santos. Estou aqui no estúdio do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. À minha direita nós temos uma parede branca com pontos interligados na cor cinza e à minha esquerda também temos uma parede branca com letras verdes, onde está escrito EAD, mudando realidades. Agora eu vou fazer minha audiodescrição. Bom, eu sou uma pessoa do sexo masculino, tenho cabelos pretos curtos, barba no rosto, tenho estatura de 1,75 m aproximadamente, minha pele é parda, estou utilizando uma camiseta preta polo do grupo GP Comp, uma calça jeans azul e tênis esportivos pretos, na cor preta com detalhes laranjados. Bom, vamos lá para a nossa aula? Na aula de hoje a gente vai tratar de educação e tecnologia e a formação de professores no Brasil. Esse assunto é central quando a gente vai falar de tecnologia, porque a gente precisa entender como essa tecnologia entra na vida do professor e na educação e como ela se incorpora à nossa praxis docente ao longo do tempo. Introdução à educação e tecnologia. Bom, nesse primeiro slide temos o quê? A integração da tecnologia na educação transforma métodos de ensino e aprendizagem, oferecendo novas possibilidades de interação e desenvolvimento. A educação digital representa uma resposta às demandas contemporâneas e é essencial para a formação de professores qualificados. Definição de educação digital. Educação digital refere-se ao uso de tecnologias digitais para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E aqui eu vou marcar a expressão ensino-aprendizagem, porque ela é extremamente importante, não só para a disciplina, mas para o nosso curso. Inclui ferramentas como plataformas online, recursos educacionais abertos e ambientes virtuais de aprendizagem, os famosos AVA, que promovem a interação e a personalização do ensino. Vejam bem, aqui a gente acabou de descrever alguns tópicos, alguns assuntos que a gente vai acompanhar, ou que nos acompanharão durante toda a disciplina. É importante a gente saber o que é o AVA, o que são os recursos digitais ou tecnologias digitais, para a gente diferenciar tudo aquilo que é tecnologia e que faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Só o computador é tecnologia? Só o tablet é tecnologia? Não. Há muito tempo atrás nós tínhamos a carta, o rádio, a revista e tantos outros métodos ou meios que eram considerados tecnologias na época e hoje não são mais. Alguns foram substituídos, mas outros permanecem conosco e auxiliam o processo, como por exemplo os livros, que eu acredito que jamais serão deixados de lado. A importância da tecnologia na educação. A tecnologia é crucial para modernizar a educação, permitindo acesso a informações e conteúdos atualizados. Facilita a inclusão de estudantes com diferentes necessidades, proporcionando experiências de aprendizado mais interativas e diversificadas. Seguindo. Objetivos desta aula. Esta aula tem como objetivo discutir a integração da tecnologia na formação de professores, analisando a relevância das diretrizes e programas governamentais. Pretende-se explorar como a tecnologia pode enriquecer o processo educativo e a formação docente. Como foi dito no slide, a gente não pode falar de tecnologia na educação sem antes entender como a formação docente se dá nesse processo. As tecnologias aparecem e os professores precisam quase que se reinventar para atender às demandas que surgem junto com essas tecnologias. Falar de tecnologia na educação é falar de formação continuada do professor, é falar da importância que existe nesse modelo de seguir aprendendo junto com a evolução das tecnologias. Bom, vamos contextualizar um pouco essa formação de professores no Brasil. O contexto da formação de professores no Brasil. A formação de professores no Brasil possui uma história rica e complexa, marcada por desafios e a necessidade constante de atualização. A relação entre educação e tecnologia é crucial para atender às demandas do século XXI e garantir a qualidade do ensino. A história da formação docente. A formação de professores no Brasil evoluiu a partir do século XIX, com a formalização dos cursos de pedagogia. Desde então, mudanças nas diretrizes educacionais buscaram alinhar a formação docente às necessidades sociais e tecnológicas contemporâneas. Quais são os desafios na formação atual? Atualmente, a formação de professores enfrenta desafios como a falta de infraestrutura tecnológica e a resistência à inovação pedagógica. Essa realidade impede a integração efetiva de recursos tecnológicos no processo educativo e compromete o desenvolvimento profissional. Vem aqui para mim, por favor. Então, como a gente estava falando, a gente precisa estar sempre se atualizando enquanto professor para que essas tecnologias possam ser de fato incorporadas no processo de ensino-aprendizagem. No ano de 2000, Felipe Perrenot, o aprendeu meio que descreveu
quais eram as 10 novas competências para ensinar. E aquilo ali foi um marco, um divisor de águas, pelo menos no que tange a formação de professores, porque definiu que o professor, a partir daquele momento, ou desde antes, precisava de determinadas competências que são extremamente importantes para que ele consiga se manter atualizado e em consonância com o processo de ensino-aprendizagem. Bom, a necessidade de atualização profissional. Com a rápida evolução das tecnologias educacionais, a atualização profissional é essencial. Programas de formação continuada são fundamentais para preparar os professores a utilizar novas ferramentas e metodologias que melhorem a experiência de aprendizagem. Vejam vocês, a LDB contempla em todo o seu título, em todo o seu texto, essas competências de forma indireta. Ela traz nos seus artigos e incisos como essa formação de professores deve acontecer e como as tecnologias podem ser incorporadas no processo de ensino-aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, dentro e fora da escola. Então a gente vai tentar aqui ao longo dessa aula entender um pouco mais como, à luz da lei, a gente tem a inserção das tecnologias dentro da sala de aula, dentro do processo de ensino-aprendizagem e dentro da formação do professor. Então, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa Lei 9394/96. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece as diretrizes que orientam a educação no Brasil, incluindo a formação de professores e a utilização de tecnologias. Então, vejam bem, orientam a educação no Brasil, incluindo a formação de professores e a utilização de tecnologias. É fundamental entender como esta legislação impacta a educação e a formação docente no contexto atual. Bom, a LDB, além de definir as diretrizes da educação no Brasil, é ela quem nos diz como agir no caso da docência, como devemos agir, como devemos utilizar as tecnologias e a partir de que ponto nós podemos partir para que a tecnologia seja de fato utilizada para a construção do conhecimento. A LDB tem como princípios a igualdade de condições para o acesso à educação, a valorização do conhecimento e a formação integral do educando. Esses princípios são fundamentais para assegurar uma educação de qualidade e inclusiva no Brasil. Papel da tecnologia na LDB. A LDB reconhece a importância da tecnologia como ferramenta para a promoção do ensino e aprendizagem de qualidade. Então vamos lá, marcando mais uma coisinha aqui, ó. Eu vou marcar algumas coisinhas ao longo da aula para facilitar a nossa compreensão como um todo, ok? Então, promoção do ensino e aprendizagem de qualidade. A legislação apoia a integração de recursos tecnológicos, promovendo o acesso e a utilização de mídias digitais em ambientes educacionais. Isso que a gente está fazendo aqui é prova de que essas medidas estão sendo implementadas e elas vêm acontecendo de forma gradativa conforme o governo consegue se atualizar e consegue implementar aquilo que ele já prevê na sua legislação sobre educação. Diretrizes para a formação de professores. As diretrizes da LDB para a formação de professores enfatizam a necessidade de formação inicial e continuada. A legislação estipula que a formação deve incluir a capacitação em tecnologias educacionais, preparando docentes para os desafios contemporâneos. Sobre essa formação docente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é na faculdade, né, um pouco dessa formação docente. Durante o meu mestrado, eu tratei exatamente sobre a formação de professores e o uso das tecnologias nessa formação de professores, especialmente no curso de pedagogia. Apenas uma disciplina era ofertada na época para a formação de tecnologia no curso de pedagogia, e isso era um pouco complicado porque as pessoas que se formavam naquele curso sentiam uma certa dificuldade quando iam para a sala de aula. E as dificuldades iam das coisas mais básicas até algumas um tanto quanto avançadas, de ligar um data show até preparar uma aula interativa que será disponibilizada no AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Então a gente vai ver que, apesar das tecnologias existirem, apesar de elas fazerem parte da educação, elas não estão contempladas de forma plena no processo de ensino-aprendizagem, na escola, no ensino de forma ampla. Legislação e inclusão digital. Esse tópico é fundamental para isso aqui, gente. A LDB também aborda a inclusão digital como uma necessidade para garantir igualdade de acesso à educação.
a legislação orienta a adoção de políticas que promovam a inclusão de tecnologias, especialmente em escolas de áreas remotas ou com menos recursos. Vejam só. Fala-se muito na diferença do discurso oficial para o discurso oficioso. A gente sabe que esse é o objetivo, que a gente possa levar às áreas mais distantes o conhecimento, o ensino, e que a gente possa promover uma educação de forma plena, mas na realidade isso não se traduz de forma integral. Então esse discurso que a gente considera oficioso, a gente tem tentado sanar ele, a educação, o Brasil, o Estado enquanto educação, tem tentado sanar ele de forma a garantir que se leve a educação a mais lugares, independente das condições em que aquele lugar se encontre. A tecnologia, a internet, ela tem sido um grande aliado no momento em que a gente precisa levar a educação a lugares mais distantes, nas beiras dos rios, nos pontos mais afastados das capitais, em áreas rurais. E essa é uma das finalidades da tecnologia enquanto suporte metodológico, enquanto suporte prático para que as aulas aconteçam. Qual é o impacto da LDB na formação docente? A LDB impacta diretamente a formação docente de professores, exigindo que as instituições de ensino superior desenvolvam currículos que integrem práticas pedagógicas com o uso de tecnologias. Isso resulta em docentes mais preparados para enfrentar os desafios da educação moderna. Programas governamentais de inclusão tecnológica. Os programas de inclusão tecnológica no Brasil visam integrar ferramentas digitais na educação, promovendo uma formação mais qualificada para professores. Entre as iniciativas destacadas estão o Programa Nacional de Tecnologia na Educação e esforços em níveis estaduais e municipais que têm impactado a prática pedagógica. Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o PROINFO, talvez um dos mais famosos programas de inclusão tecnológica na educação do Brasil. O PROINFO foi criado em 9 de abril de 2007 pela portaria número 522 do MEC, objetivando promover a inclusão digital nas escolas brasileiras, oferecendo formação e suporte técnico aos educadores. O programa visa integrar as tecnologias no cotidiano escolar, incentivando metodologias inovadoras e a utilização de recursos digitais no ensino. Sobre o PROINFO, é interessante colocar que, apesar dele ter surgido em 2007, até hoje ele vem sendo aplicado. Por quê? Porque nós ainda não temos escolas totalmente modernizadas ou com a presença da tecnologia. Ainda há aquelas escolas que não têm um laboratório de informática ou que não têm um computador para auxiliar o professor ou até mesmo a administração na execução de suas atividades. Então, o PROINFO ele vem com o intuito de auxiliar essa formação do professor, auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, mas também o processo administrativo da escola. Iniciativas estaduais e municipais. Diversos estados e municípios implementam programas locais para incluir tecnologia nas escolas. Essas iniciativas buscam adaptar o uso de recursos digitais às realidades regionais, promovendo a capacitação de professores e melhorando a infraestrutura tecnológica nas instituições de ensino. O que a gente precisa destacar aqui é o seguinte: apesar de existir uma legislação federal que fale da importância da educação, da tecnologia, também é necessário que estados e municípios regulamentem leis e políticas públicas que atendam suas escolas, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Achar que apenas uma legislação federal vai conseguir resolver todos os problemas da inclusão da tecnologia nas escolas é muito difícil. Então, o impacto dos programas na formação docente. Os programas de inclusão tecnológica têm demonstrado um impacto positivo na formação docente, proporcionando novas habilidades e práticas inovadoras. Professores capacitados são mais aptos a utilizar ferramentas digitais de maneira eficaz, beneficiando o aprendizado dos alunos e inovando a pedagogia nas salas de aula. Entre os objetivos, entre as metas que a gente busca com o uso da tecnologia, tem uma que a gente fala muito, que é levar a sala de aula para fora dos muros da escola. Quando a gente utiliza um AVA, por exemplo, um ambiente virtual de aprendizagem, qualquer lugar se torna uma sala de aula, visto que você pode acessar aquele conteúdo através do seu celular, de um tablet, de um computador, até mesmo da biblioteca de outro lugar ou de um outro computador. Então, essa extensão da sala de aula para fora dos muros da escola, ela é muito importante para que o ensino possa ser democratizado. E aí, quando eu falo dessa democratização do ensino, a gente vê o impacto direto que as tecnologias têm sobre isso. Uma vez que antigamente não se era capaz de ter aula fora da sala de aula, ou em momentos assíncronos, como a gente está tendo agora. As aulas eram restritas àquilo que a gente via em sala de aula.
Existiam outros métodos como a carta, o Telecurso 2000, que foi um programa de televisão da década de 90, que também tem uma história interessante, será abordado durante as nossas aulas. Mas hoje, com a internet, o que a gente enxerga é um aprendizado em tempo real. A pessoa que tem interesse ali, que tem aquela vontade de aprender, ela tem dentro da internet diversos mecanismos para estudar, para buscar conteúdos, para se atualizar e para estar desenvolvendo o seu processo de ensino. O futuro da formação de professores e tecnologia. A formação de professores no Brasil está em constante evolução, isso é um fato, impulsionada por inovações tecnológicas. Com a digitalização crescente, a educação enfrenta a necessidade urgente de adaptações e formação contínua para atender às demandas dos alunos do século XXI. Tendências tecnológicas na educação. As tendências atuais incluem o uso de inteligência artificial, aprendizagem adaptativa e plataformas digitais. Olha essa palavrinha aqui que muita gente tem medo ainda. Inteligência artificial. Que personalizam o ensino de acordo com as necessidades dos alunos. A realidade aumentada e virtual também estão se tornando ferramentas valiosas para engajamento e compreensão dos conteúdos. Sobre esse tema a gente precisa falar um pouquinho, porque a gente tem visto cada vez mais o surgimento de novas IAs. O que são as IAs? As inteligências artificiais, que são basicamente programas que aprendem com as nossas práticas dentro da internet. E não há que se falar em substituição do professor pela inteligência artificial ou em substituição do aprendizado do aluno, uma vez que, assim como outras tecnologias que já passaram pela sociedade, as IAs elas não estão aí para substituir ninguém, nem para substituir nada, elas estão para complementar, para auxiliar na formação docente e na formação do educando. Então, achar que inteligências artificiais irão substituir o professor, o método de ensino-aprendizagem, é um tanto quanto bobo e inocente, né? A gente deve aprender a utilizar as IAs de forma que elas possam nos ajudar a transformar a sala de aula em um ambiente mais dinâmico, um ambiente novo, um ambiente que faça o aluno querer aprender. Acredito que essa seja a principal função hoje da tecnologia, ser um recurso metodológico que nos auxilie na formação dos nossos alunos, que nos ajude a manter o aluno dentro da sala de aula de forma que ele consiga aprender e que ele consiga construir o próprio conhecimento. Formação continuada e desenvolvimento profissional. A formação continuada é essencial para que os professores se mantenham atualizados sobre novas metodologias e tecnologias. Os programas de formação devem incluir capacitações frequentes e práticas pedagógicas inovadoras para incorporar a tecnologia de forma eficaz. Conforme o parágrafo 2º do artigo 62 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância. Esse dispositivozinho foi incluído pela Lei nº 12.056 de 2009, ou seja, a LDB é de 96, mas ela segue tendo atualizações ao longo dos anos, né? Conclusões e recomendações. É crucial que as instituições de ensino integrem a tecnologia de forma sistemática na formação docente. A colaboração entre governo, instituições de ensino e professores é fundamental para o desenvolvimento de políticas eficazes que preparem os educadores para o futuro. Diversos estados e municípios implementam programas locais para incluir tecnologias nas escolas, e essas iniciativas buscam adaptar o uso de recursos digitais às realidades regionais, promovendo a capacitação de professores e melhorando a infraestrutura tecnológica nas instituições de ensino. Bom, antes da gente concluir, vamos falar um pouquinho sobre o que foi dito nesses últimos slides. É objetivo da educação como um todo levar o ensino a mais lugares e a mais pessoas, diminuir o nível de analfabetismo, ampliar as oportunidades, promover a mudança na vida das pessoas através do ensino. E é importante que a gente entenda que esse modelo de ensino emancipatório, ele deve ser levado muito a sério e que a tecnologia ela nos auxilia nessa formação plena do aluno. Para que esse aluno seja formado, nós professores também precisamos de formação. Não apenas da formação inicial, mas também da formação continuada. Parte fundamental e descrita na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como algo primordial para que essa tecnologia possa ser utilizada de maneira eficaz. Conforme as tecnologias surgem, a formação do professor também se altera. Se em 2000 nós tínhamos lá 10 novas competências para ensinar, hoje nós temos 50 novas competências para ensinar. Então é muito importante que a gente consiga enxergar
que o uso das tecnologias passa direto pela formação de professores, já que não há como nós inserirmos novas tecnologias sem que o professor saiba utilizá-las. Elas vão se tornar inúteis e a gente não vai ter, de fato, aquilo que se espera, aquela mudança no processo de ensino-aprendizagem. Bom, para a aula de hoje é isso. Nos vemos no próximo encontro e até lá! Educação à distância, mudando realidades.